O Afundanço. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço, o programa que vos vai informando do que se passa com as nossas equipas séniores que disputam campeonatos nacionais. O meu nome é Luís Janes e após um fim de semana carregado de jogos, cá estamos para fazer uma súmula dos resultados que os clubes da zona sul do país conseguiram. Após isso, vamos dar uma vista de olhos aos compromissos do próximo fim de semana. E vamos começar, como normalmente, com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal foi até casa do Oliveirense e foi derrotado por 90-60. Nesta competição, para já é liderada pelo Oliveirense, seguida por Benfica e Ovarense, todos com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos. O Imortal continua na última posição com 3 jogos, 3 derrotas e 3 pontos. Vamos nos manter na Liga Betclic, mas vamos passar para a parte feminina, onde o Imortal recebeu e foi derrotado pela Quinta dos Lombos por 65-76. Na classificação desta competição segue no primeiro lugar o Jogueira de Aveiro, com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, enquanto o Imortal segue no oitavo lugar, empatado com o Galitos, ambos com 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 6 pontos. Igualmente com 6 pontos estão o Clube Popular de Natação e o Cabo Madeira, estes com mais um jogo, 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Vamos baixar um escalão, vamos falar da Pro Liga, Zona Sul, onde os nossos representantes tiveram os seguintes desempenhos. O Portimonense foi até a casa do Barreirense e foi derrotado por 72-60, enquanto que o Imortal Sub-23 recebeu e derrotou o Benfica Sub-23 por 81-63. Após esta jornada, e com as derrotas do Portimonense em casa do Barreirense e do Basket de Santo André em casa do Cabo Madeira, o Imortal Sub-23 lidera isolado, com 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 9 pontos, seguido por 4 equipas empatadas com 8 pontos, e que são o Barreirense, o Basket de Santo André, o Cabo Madeira e o Portimonense, todos com 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e 8 pontos. Esta competição, para não dizer mais, está ao rubro. Vamos descer mais um degrau e vamos passar para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor recebeu e derrotou o Sporting Marinhense por 65-62. A classificação desta série é a seguinte. Em primeiro lugar segue o Clube de Basquete da Chamusca, com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, enquanto o Elétrico segue no sexto lugar com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos. Continuando no campeonato da primeira divisão masculina e passando para a zona sul, o jogo Ginásio Olhanense Basquete Almada não se chegou a realizar por o clube visitante ter pedido o adiamento do jogo. Em relação às outras equipas, o CBA recebeu e foi derrotado pelo Atlético de Portugal por 53-65, enquanto que o Portimonense Sub-23 recebeu o Scalipos de Setúbal e venceu por 89-86. Na zona sul da primeira divisão, depois desta jornada, o panorama é o seguinte. No primeiro lugar seguem 3 equipas empatadas com 5 pontos. O Basquete Almada, o Atlético de Portugal e o Portimonense Sub-23, todos com 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota. Enquanto o Ginásio Olhanense segue na quarta posição com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos. Em relação ao CBA, mantém o mesmo lugar da semana passada, o sétimo, com 3 jogos, 3 derrotas e 3 pontos. Início bastante difícil para a equipa de Albufeira. Mantendo-nos ainda na primeira divisão, mas passando para a parte feminina, Zona Sul, o ACD Ferragudo recebeu e derrotou a André de Rezende por 82-74, enquanto que o Ginásio Olhanense foi até a casa do Algésio da Fundo e foi derrotado por 85-55. Nesta série da primeira divisão feminina, continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos, enquanto a André de Rezende está na segunda posição, empatado em pontos com o Algésio da Fundo e o Clube de Basquete Queluz, todos com 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 7 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo subiu um lugar de 7º para 6º, mercê da sua vitória contra a equipa éborense. Estando empatada com a Quinta dos Lombos, ambas com 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 6 pontos. Por sua vez, o Ginásio Olhanense ocupa a última posição, 10ª, com 4 jogos, 0 vitórias, 4 derrotas e 4 pontos.
Passamos agora para a segunda divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a Série Sul D, onde André de Rezende recebeu a Associação Juvenil de Estremoz e venceu por 92-49. Enquanto que o Clube Elvense de Natação recebeu o Real Clube Valcavalo e foi igualmente derrotado por 49-94. Nesta Série D da segunda divisão, que é liderada pelo Seixal, com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos, André de Rezende segue na quinta posição com 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 6 pontos. Finalmente, a ocupar as duas últimas posições seguem a Associação Juvenil de Estremoz e o Clube Elvense de Natação, ambas com 4 jogos, 4 derrotas e 4 pontos. Agora passemos para a Zona Sul E, onde as nossas equipas tiveram os seguintes desempenhos. Os Gaviões de São Brás receberam e foram derrotados pelos Tubarões de Quarteira por 39-80, enquanto que a ACD Ferragudo recebeu e foi copiosamente derrotada pelos Monjoanenses de Faro por 42-105. O Ginásio Olhanense Sub-23 recebeu e derrotou o Cabo Grândola por 71-66. Finalmente, o Beja Basket recebeu e venceu o Atlético de Reguengos por 70-55. Nesta série da segunda divisão, a Série E, segue no primeiro lugar os Monjoanenses de Faro, que este ano está intratável, pois soma por vitórias todos os jogos disputados, 4 jogos, 4 vitórias, 8 pontos, seguido por 3 equipas empatadas em pontos, os Tubarões de Quarteira, Ginásio Sub-23 e o Beja Basket, todos com 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 7 pontos. Em seguida, empatadas com 5 pontos, frutos de uma vitória e 3 derrotas em 4 jogos, estão Atlético de Reguengos, Cabo Grândola e ACD Ferragudo. E, por fim, como lanterna vermelha, temos os Gaviões de São Brás, ainda sem conhecerem o sabor da vitória, com 4 jogos, 4 derrotas e 4 pontos. Mantendo-nos na segunda divisão, mas passando para a parte feminina, Série Sul B, o Portimonense recebeu e foi derrotado pelo Seixal por 32-81. Na classificação deste campeonato segue no primeiro lugar o Sporting Sub-22 e o Seixal, ambos com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos, enquanto o Portimonense desceu para a sexta posição com 4 jogos, 1 vitória, 3 derrotas e 5 pontos, empatado com o Dessa Sub-22. Em último segue o Basket Almada, ainda sem vitórias, 3 jogos, 3 derrotas, 3 pontos. Para completar esta ronda de resultados, resta-nos falar da Taça de Portugal, masculina e feminina, que teve este fim de semana a disputa de mais uma eliminatória, e estes foram os jogos. O Ginásio Olhanense recebeu e foi derrotado pelo Sporting Vasco da Gama por 63-77, tendo sido apurado o Sporting Vasco da Gama. Por sua vez, o Elétrico de Pontessor recebeu e foi derrotado pelo Sangalhos por 69-79, tendo sido apurado o Sangalhos. Por sua vez, o Portimonense foi até a casa do Guifões e venceu por 76-87, tendo sido apurado para a fase seguinte. Na vertente feminina, o Ginásio Olhanense foi até a casa do Odivelas Basket e venceu por concludentes 45-78, tendo sido apurado para a próxima eliminatória. Por sua vez, a ACD Ferragudo foi até aos Açores jogar com o Antro Boa Viagem e venceu por 59-67, tendo também sido apurada para a seguinte eliminatória. Em resumo, temos que na próxima eliminatória da taça vamos ter uma equipa masculina, o Portimonense, que já tem adversário para a seguinte eliminatória, vai jogar contra a Academia do Lumiar, dia 24 de novembro pelas 14h30 no pavilhão da Escola Secundária do Lumiar, enquanto que na parte feminina vamos ter duas equipas, o Ginásio Olhanense e a ACD Ferragudo. E os azares do sorteio ditaram que joguem entre elas para decidirem quem passa à fase seguinte. O jogo vai ter lugar dia 17/11 pelas 17 horas no pavilhão do Ginásio Olhanense, o que garante que uma equipa algarvia vai passar seguramente à fase seguinte da prova. Os meus parabéns a todos estes emblemas. Está encerrada a página dos resultados. Vamos ver agora os jogos que as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana. Vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal, 12º classificado, desloca-se até a casa do Galomar, 11º, com o jogo a ter lugar no pavilhão do Canice, na Madeira, dia 9/11, pelas 15 horas. Para a Liga Betclic feminina, o Imortal, que é o 8º classificado, desloca-se até a casa dos Galitos do Aveiro, que é 9º classificado,
com o jogo a ter lugar no pavilhão do Clube dos Galitos, Aveiro, dia 9/11, pelas 16 horas. Passamos agora para a Pro Liga Zona Sul. Os nossos clubes vão ter os seguintes compromissos. O Imortal Sub-23, que é o primeiro classificado, desloca-se até casa do Clube de Basquete de Queluz, sétimo classificado, com o jogo a ter lugar no pavilhão do Complexo Desportivo João Carlos Cifuentes, em Queluz, dia 9/11, pelas 15 horas. Enquanto que o Portimonense, quinto classificado, recebe o Cabo Madeira, que é o quarto, com o jogo a ter lugar no pavilhão desportivo da Boa Vista, dia 10/11, pelas 11 da manhã. Passamos agora para a primeira divisão. Vamos começar, como é normal, com a primeira divisão masculina e a Zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Pontessor, sexto classificado, vai até casa do Belenenses, segundo classificado, com o jogo a ter lugar no pavilhão Acácio Rosa, no Restelo, dia 9/11, pelas 15 horas. Por sua vez, o Portimonense Sub-23, terceiro classificado, vai até casa do Carnide Clube, oitavo, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal Bairro do Pato Cruz, em Lisboa, dia 9/11, pelas 14h30. O Clube de Basquete Albufeira, que é o sétimo, vai até casa do Estoril Basquete, sexto classificado, com o jogo a ter lugar no pavilhão desportivo Escola Secundária de Alvide, dia 10/11, pelas 16 horas. Finalmente, o Ginásio Olhanense, que é o quarto classificado, vai até casa do Atlético de Portugal, segundo, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Tapadinha, Engenheiros Santos e Castro, em Lisboa, dia 10/11, pelas 17 horas. Na parte feminina da primeira divisão, vamos ter os seguintes jogos. André de Rezende, segunda classificada, recebe o Carnide Clube, que é nono classificado, no pavilhão da escola André de Rezende, em Évora, dia 9/11, pelas 17 horas. Por sua vez, o Ginásio Olhanense, décimo classificado, recebe a ACD Ferragudo, sexto, com o jogo a ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, em Olhão, dia 10/11, pelas 16h30. Este jogo tem a particularidade destas as mesmas equipas irem se encontrar na semana a seguir para disputar a Taça de Portugal. Portanto, acabam por já ser velhas conhecidas. Passamos então para a segunda divisão. Vamos começar com a parte masculina, primeira fase, Zona Sul B, onde a Associação Juvenil de Estremoz, sétima classificada, recebe os Galitos do Barreiro Sub-23, que estão em sexto lugar na sua classificação. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo Municipal de Estremoz, dia 9/11, pelas 16 horas. Por sua vez, André de Rezende desloca-se até a casa da forte equipa do Real Clube Valcavala. Recordamos que o Real Clube Valcavala está em segundo, enquanto André de Rezende está em quinto. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal da Costa de Caparica, dia 9/11, pelas 18h30. O Clube Elvense Natação, que é o oitavo classificado e último, desloca-se até a casa do Seixal, primeiro classificado, com o jogo a ter lugar no Pavilhão 7 do Seixal, dia 10/11, pelas 17h30. Passamos agora para a Zona Sul E. Os Tubarões de Quarteira, segundo classificado, recebem o terceiro classificado Ginásio Olhanense Sub-23, dia 7/11, hoje, pelas 21h15, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Escola Secundária Doutora Laura Aires, em Quarteira. Outra informação, para quem estiver interessado, este jogo vai ter transmissão via Algarve Mais. Em relação aos seguintes jogos, os Bons Joanenses de Faro, primeiro classificado, recebem os oitavos classificados e últimos, os Gaviões de São Brás, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal da Penha, dia 9/11, pelas 20h30. Por sua vez, o Atlético de Reguengos, que é quinto classificado, recebe o sétimo classificado, a ACD Ferragudo. O jogo vai ter lugar no Pavilhão de Reguengos de Monsaraz, dia 10/11, pelas 17h30. Finalmente, o Cabo Grândola, sexto classificado, recebe o quarto classificado, Beja Basket. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Parque Desportivo de Grândola, dia 10/11, pelas 18 horas. E para fechar esta ronda pelos jogos do próximo fim de semana, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminino, primeira fase Zona Sul B, onde o Portimonense, que é o sexto classificado, vai até casa do Sporting Sub-22, que é o primeiro classificado. O jogo vai ter lugar no pavilhão multiusos do Sporting, dia 10/11, pelas 18 horas. E é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana, com muitos e bons jogos um pouco por todo o lado. Hoje, ao contrário das últimas vezes, não vos vou chatear a dizer para irem aos jogos, até porque acho que essa mensagem já está passada. Quem tem interesse
tem ido aos jogos, tem-se divertido, tem assistido a bons espetáculos, portanto, quem não vai, só perde. Nós vamos ficar por aqui, mas prometemos que para a semana cá estaremos. Desejo a todos um excelente fim de semana e já sabem, divirtam-se e apoiem o basquete.